Essas portas se abrem para que nós possamos pregar o Evangelho da graça de Deus, anunciarmos o reino de Deus que é chegado aos homens na pessoa bendita de Jesus Cristo. E são homens que fazem isto, porque são os homens que receberam a incumbência de pregar o Evangelho. É por isso que nós abrimos as portas para pregar este Evangelho, e nós não esperamos de hipótese alguma que anjos venham pregar. Então você não deve esperar nada mais sobrenatural, nada mais poderoso, nada mais surpreendente do que aquilo que você já está ouvindo, a voz de Deus pela sua palavra, lida, proclamada, assimilada e cantada até aqui. Não há nada mais poderoso que a palavra de Deus. Não espere um anjo descer aqui, não espere um ser de asas, um ser alado, grandioso, forte, estrondante chegar aqui para pregar esse Evangelho, porque a palavra do Senhor diz: os anjos quiseram prescrutar esse Evangelho, mas Deus não permitiu. Você ouve o Evangelho da graça de Deus por homens, mulheres, jovens, crianças, que pregam o Evangelho, que anunciam o Evangelho da graça de Deus, porque somos nós que entendemos essa mensagem. E por que nós entendemos essa mensagem? Porque essa mensagem fala de salvação. Esta mensagem fala de uma nova vida que pode ser alcançada e que deve ser alcançada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque essas portas não se abrem para que seja anunciado saúde mental, bem-estar social. Não. Nós pregamos o Evangelho da graça de Deus. A paz que nos envolve, o bem-estar da nossa vida, a nossa saúde mental, ela não vem pelas palavras de motivação que eu posso trazer para você. Não. Esta paz vem quando a pessoa começa a pregar, alguém começa a cantar, alguém lê a palavra e essa pessoa de uma hora para outra some da sua vista. Como pode acontecer agora, enquanto nós vamos pregar o Evangelho. Eu posso começar a ler essa palavra, eu posso começar a falar dessa palavra para você, mas vai chegar um momento que, pelo Espírito Santo de Deus, você não vai mais me enxergar, e você não vai mais me ouvir, você vai ouvir Cristo. E essa palavra vai fazer sentido, não porque vem de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, mas ela vai fazer sentido, porque ela vai vir do Espírito Santo de Deus para a sua vida. E vai acontecer a coisa mais extraordinária daquilo que Jesus disse uma vez. Ele disse assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Então, nesta noite, você tem a oportunidade de um momento do culto vai acontecer, que você não vai mais ser a pessoa que você chegou aqui, você vai se tornar uma ovelha do rebanho de Cristo. E você não vai mais ouvir a voz do pregador, você vai ouvir a voz do seu pastor, do seu Salvador, e você vai receber a vida eterna. E a vida eterna vai começar a fazer sentido, e as coisas da eternidade começarão a ganhar propósito, e você vai perceber que uma nova realidade se vai se pôr diante dos seus olhos. Tudo por causa de um nome, o nome poderoso de Jesus Cristo, que a morte venceu, que o véu rompeu, que esvaziou a tumba e que ocupa um trono de glória diante do Senhor. Nome o qual nós glorificamos aqui e abrimos essas portas para falar acerca dele.
Mateus capítulo 11. Porque quando terminar essa mensagem e nós nos levantarmos para fazer a última oração, e quando nós sairmos por aquelas portas ali, você voltar para sua casa, você vai precisar sair daqui com o espírito, com a grande convicção de que vir ao culto é mais vantajoso do que ter ido para o arraial. Por que vir ao culto? Por que é tão vantajoso vir ao culto? Por que eu não estou no arraial hoje? Ah, porque o arraial foi ontem, pastor. Foi mesmo. Foi. Arraial à tarde, ontem na litorânea. Pensa no arrumo de crente na litorânea. Ontem. Enfrentando chuva, sol, calor, pista quente, alagamento. Com shows. Aí à noite tivemos mais um aqui. Aí eu vim conversando com Janine no carro e ela disse assim: será que vai dar para ouvir lá de casa? Eu disse: talvez sim. Mas quem vem? Aí eu disse: rapaz, disseram que era Aline Barros. Ela disse: mas algumas bandas vão abrir o show dela. Eu disse: essa frase está toda errada. Só o fato de ter bandas que abrem um show já é triste. Dar o nome disso de show já é outra tristeza. E fazer diferença entre quem canta, entre um que canta e outro que canta, já é outra tristeza. Porque o nome de Jesus foi esvaziado das festas. Porque quando se fala no ajuntamento de crente para enfrentar sol, chuva, pista quente e alagamento, o nome de Jesus não é mais suficiente. Vamos a um culto. As pessoas perguntam: mas quem vai estar lá? Jesus. Ah, mas não vai ter nenhuma atração? Jesus. E quem vai pregar? Jesus. E quem vai ministrar? Jesus. Oh, quão lindo esse nome é! Maravilhoso é! Acima de tudo é o nome de Jesus. Está difícil ir a culto assim. Hoje as pessoas querem saber quem vai estar lá. E se não for alguém diferente, vou não. Esse é o evangelho moderno. Mas nós não estamos aqui para lhe pregar evangelho moderno. Nós estamos aqui para lhe pregar um evangelho eterno. Eterno. Nunca se desfará, nunca se esvaziará do seu conteúdo, nunca perderá o seu propósito. O nome de Jesus, ao qual nós servimos, ao qual anunciamos. Por que é que você veio hoje para cá? O que é que você veio aqui? O que é que você veio ver aqui hoje? Por que você não está no arraial desse? Mateus 11, versículo 7 diz assim: então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João o Batista: que saíste a ver no deserto?
Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais, mas para que saístes a ver? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam dele se apoderam. Amém. Até o versículo 12. Agora avance para João, Evangelho de João. Esse povo que mora em São João Batista, o pessoal que vem em São João Batista deve estar muito orgulhoso, né? Olha, estão falando no meu município, estão falando na minha cidade aqui. Evangelho de João, capítulo 3. Procure o versículo 25. Quantos acharam? Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com relação à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Então João respondeu: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não me for dada. Vós mesmos sois testemunhos de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e ouve muito, e se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém. Dois textos são dois eventos. Um evento antes do cárcere, da prisão de João Batista, e um texto após a sua prisão. Jesus dá a sua impressão e testemunho sobre João, e João dá a sua impressão e testemunho sobre Jesus. Cada qual se posiciona aqui, dizendo o que é. João diz: eu não sou ungido, ele é ungido. Eu sou apenas o precursor dele. Eu tinha que vim antes, agora eu apontei para ele, agora sigam ele. Ele é o Cordeiro de Deus. Eu não sou o Cristo. Não me sigam, não me elogiem, não me façam nada. Eu apenas falo dele. Eu apenas aponto para ele. Quando você passa por um arraial, que tem vários nessa cidade, nós estamos na semana que se comemora das festas juninas de São João. É no dia do aniversário da irmã Aldeide. Né, irmã Aldeide? Dia 23 ou 24? 27? Ah, então não é não. Eu pensava que era, mas não é não. Estamos nessa semana aqui. Quando você passa por um arraial desse, ali na Praça da Ressurreição, se comemorando São João, ali na Praça de São Pedro, no retorno do Bacanga, lá no centro dos profissionais, dos servidores do Estado, lá no Calhau,
no Maracanã, na Maioba, em Morros, nos sotaques de matraca, de orquestra e de tambor, quem está apontando para Cristo? Qual daqueles puxadores aponta para Cristo? E quando você passa por um arraial desse, como você ouve acerca de Cristo? O que você entende acerca de Cristo? E quem fala em João Batista? Quem o entende como profeta? Ele nem aparece mais. Até ele retiraram da festa. Jesus, João Batista é o boi pelo boi, o brilho pelo brilho, a zoada pela zoada, a cachaça pela cachaça, a noitada pela noitada, e ficou apenas isso. A palavra de Deus, não. A palavra de Deus, não. A palavra de Deus, ela nunca ficará esvaziada. E Jesus pergunta: por que você vai para o culto? Essa é a pergunta de Jesus no versículo 7, no versículo 8, no versículo 9. O que você saiu para ver? O que você espera encontrar lá? E isso nós vamos precisar responder quando nós sairmos daqui. O que os crentes saíram para ver na litorânea ontem? O que os crentes saíram para ver aqui? Um show? Você perdeu seu tempo. O município perdeu o seu dinheiro, seu não, nosso. Porque a cantora pode ter músicas belíssimas, mas nós cantamos as músicas que ela também canta aqui. E diante do trono de Deus, qual é a diferença da sua voz para dela? Quantos R$1.000 de diferença tem a minha voz da dela? E o que despertou cada coração de cada crente que lotou esse largo, e que enfrentou o que enfrentou? E por que não enfrenta o que enfrenta nos outros dias, para sair e servir a Deus? Percebe? Percebe como a coisa, quando a gente levanta o tapete, a coisa não está legal? Mas por que o senhor é desse jeito? Porque eu não consigo ser de outra forma. Fale com Deus. Porque Jesus pergunta aqui para aquelas pessoas: o que é que vocês saíram para ver no culto hoje? Vocês saíram para ver o quê? No deserto? Se vocês saíram para no deserto, observe, Mateus capítulo 11, versículo 7, que saístes a ver no deserto. O culto não era no palácio, o culto não era no centro de convenções, o culto não era com ar-condicionado, o culto onde João Batista pregava era no lugar ermo. Mas as pessoas saíam das suas casas e não esperavam nenhum conforto quando iam ao culto onde João Batista era o pregador. Eles não esperavam poltronas, eles não esperavam nenhum frescor, eles não esperavam um café bem coado, eles não esperavam uma água mineral, eles não esperavam nada, porque eles iam para o deserto. Não havia nada de confortável lá. E quando às vezes crentes de hoje, crentes modernos, crente modinha, crente cheio de mimimi, diz:
mas eu quero ir para uma igreja que seja assim, porque senão eu não vou. Então não vá. Porque todo culto que se faz, e toda vez que a porta que se abre para pregar o evangelho, é porque alguma coisa está em jogo. Tudo está em jogo. A vida eterna está em jogo. Os nossos passos diante de Deus estão em jogo. As nossas escolhas estão em jogo. O inferno continua com a boca aberta. E os céus, a eternidade, continua acenando para nós, dizendo: ei, o amor de Deus foi revelado a você. Este é o reino de Deus. É isso que se põe quando essas portas se abrem. Que você saiu a ver? O que você espera do culto? Lugar confortável? Não comigo. Não eu pregando. Não há lugar confortável quando Cristo está sendo esvaziado dos seus templos, quando Cristo está sendo tirado dos púlpitos, quando Cristo está sendo colocado de lado, quando as pessoas se apoderam das curas, dos milagres e constroem para si impérios em nome dele, usando o nome dele, usando a palavra dele. Não esperem que eu pregue de maneira confortável. Não vai rolar. É necessário que cada um de nós entenda o nosso posicionamento diante de Deus e como discípulo aqui. Se você perguntar para um índiozinho desses marombados que tem nos boi que você vai assistir, quem é João Batista, ele não sabe quem é. O que era a mensagem de João Batista, não vai saber. Porque nada ali é ensinado. Ali era uma treta. A palavra do Senhor diz que havia uma confusão, havia uma discussão entre os discípulos de João e os judeus, acerca da purificação, acerca do batismo, acerca do ir às águas, acerca daquele momento em que você faz uma confirmação de que vai ser um seguidor do Messias. É isso que a palavra do Senhor diz. Havia uma discussão. Para que serve esse batismo? Para que serve essa confirmação de que eu tenho fé? Para que serve este meu compromisso de que eu pertenço a esse povo? E que eu vou me reunir com eles ali para quê? Para que eu vou àquele culto ali, depois dessa purificação? Para que eu vou ser crente depois de ser batizado? Porque eu vou ser crente e porque eu tenho que ser batizado? Para que esse compromisso que eu tenho que fazer aqui? E para que o pastor derrama água sobre a minha cabeça? Para que você lembre todas as vezes que você lavar o rosto de manhã do que foi prometido do batismo. Amanhã, quando você se levantar e for escovar o dente, e você banhar o seu rosto e olhar no espelho, lembre-se de que eu também já derramei água sobre a sua cabeça. E diante dessa igreja você prometeu, diante de Deus e diante dos seus irmãos, você se comprometeu a estar, a servir, a se engajar, a ter compromisso, a entregar ofertas, a contribuir, a sonhar junto, a ministrar ao outro, edificar a vida do outro, respeitar o outro. E todas as vezes que você lavar o rosto, lembre-se do seu batismo e viva como tal. É sobre isso que ele está falando. É sobre ter uma identidade com o Senhor, uma identidade em Deus. Quando a purificação, o batismo vem e nós nos comprometemos com o reino de Deus e com o povo de Deus, com a igreja do Senhor e com o servir ao Senhor.
Nós temos uma identidade: eu sirvo a Cristo, eu sou discípulo de Cristo, eu amo a Cristo, eu amo a sua palavra, eu me dedico a esse Senhor, eu tenho uma identidade nele, eu tenho um pertencimento, eu pertenço ao Deus, eu pertenço ao seu reino, eu pertenço a esse ministério, eu pertenço a esse desejo de andar com o Senhor e de viver com ele. O que é que tem feito você vir? Porque muitas vezes a gente nem se toca porque faz as coisas no automático. Que às vezes para ir para um arraial, ou para ir para um lago como esse, como ontem aqui, para ver um cantor famoso, ou para ver um pregador diferente, não tem distância, não tem chuva, não tem sol, não tem cansaço, não falta dinheiro. Mas para o normal da fé, para o dia a dia da fé, falta tudo. A gente precisa pensar sobre isso. Ah, pastor, mas isso não é para culto de quarta-feira não, de doutrina? Não. Deus me trouxe aqui foi hoje? Então só posso lhe pegar isso hoje. Viu como às vezes é difícil dizer amém? O que você veio buscar? Um lugar confortável? Eu sinto muito. Brincadeira, eu não sinto. Segunda coisa, não era um lugar confortável, era o deserto. Às vezes nem um lugar para sentar. O que você saiu a ver? Por que você foi a um culto? Você foi procurar o quê? O que você queria? Um caniço agitado pelo vento? Um caniço agitado pelo vento? Um homem com ideias vacilantes? Um homem cujas opiniões mudavam de culto para culto? Um homem que as suas opiniões mudavam de situação para situação? Quando ele estava de um jeito, ele pregava de um jeito, quando ele passava por uma coisa, ele pregava de outro. Não, era João o Batista, o pregador. Lá a palavra não mudava. Lá a palavra era palavra, e depois era palavra, e depois era palavra de novo. Não era um caniço agitado a favor do vento, na mudança das opiniões e das modinhas que esse mundo traz, ou que o sistema da religião da sua época trazia. Não, ali era João. Não mudava de acordo com o costume do freguês, não. João era um homem de Deus e falava acerca de Deus. João foi um milagre de Deus e falava acerca dos milagres de Deus. João foi resultado do nascimento de uma mulher estéril com um pastor que duvidava. João Batista era esse homem, resultado de um milagre divino, de uma intervenção do céu na terra. O pai dele era pastor e não acreditava no que pregava. Pastor, não diga isso não. Zacarias, quando o anjo falou que ele seria pai e a mulher dele estéril teria um filho, ele não acreditou e ficou mudo até que ele nasceu. E quando ele nasceu, perguntaram por sinais para ele: e o menino vai se chamar como? E ele pegou a taubinha e colocou assim: João. O nome dele é João, escrito. E quando ele escreveu, dizendo: é João, o agraciado, Ionã, aquele que a graça de Deus está sobre ele. E quando ele libera o nome do filho, ele volta a falar. Era essa pessoa que eles iam ouvir. Um homem cheio de Deus, do Espírito de Deus e de convicções acerca da eternidade, porque sabia quem ele era. Esse era João Batista.
é muito diferente daquilo que nós temos hoje aí. Ele não era um caniço agitado pelo vento. Terceira coisa, João não era um piadista. Ele não estava ali para entreter ninguém. Quando ele começava a falar, não era um show de stand-up. Não. Mas ele amava as pessoas que ouviam ele. E por isso, ele pregava de maneira dura. Ele olhava para as pessoas e dizia assim: raça de víboras. Você já participou de um culto onde o pastor chamou você de parente de cobra? Você voltar para um culto desse? Você diz assim, os crentes de hoje dizem assim: o que eu vou fazer naquela igreja ali? Aquele pastor é doido. Eu vou fazer o que lá? Aquele pastor parece que é perturbado. Parece que não tomou o remédio dele naquele dia. Chamou todo mundo esculhambou todo mundo. Esse era João Batista. O que é que vocês querem aqui, seus raça de víboras? Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzam frutos de arrependimento. E não venham aqui com essa conversa fiada que vocês são parentes de Abraão, que são família de Abraão, são descendentes de Abraão, e que tem uma promessa sobre a vida de vocês, tem uma palavra sobre a vida de vocês. Ora, vivam essa promessa. Se tem uma palavra sobre a vida de vocês, vivam essa palavra. Se tem algo de Deus na vida de vocês, um propósito na vida de vocês, vivam de acordo com esse propósito. Não venham com as coisas fiadas que eu tenho. Eu sou família de Deus, eu sou filho de Deus. Não, viva como filho de Deus. Me mostra com frutos de arrependimento. Arrependimento todo dia. Consagração ao Senhor todos os dias. Se posicionar como filho de Deus todos os dias, depender de Deus todos os dias, clamar por Cristo todos os dias, servir ao Senhor todos os dias, com chuva, sem chuva, com dor, sem dor, enfermo ou com saúde, com pão, sem pão. Servir ao Senhor, servir ao Senhor. João estava disposto a ferir com a verdade. João não estava disposto a fazer palestra motivacional. O que você saiu a ver? Por que você veio para o culto? O culto não é um lugar para você vir aqui, para na segunda-feira você chegar para os seus amigos no trabalho, seus amigos na escola e dizer: eita, o culto foi massa, o culto foi muito bom, teve uma festa, teve um cantor famoso, teve um pregador de fora e foi uma bênção. Para João Batista não. Para João Batista não tinha pregador famoso, nem tinha cantor de fora, nem ninguém. Quando ele tinha que chegar, o culto não era para ser divertido, e o culto não era para ser sangrante. Era para você contabilizar na segunda-feira, não era para dizer assim: rapaz, o negócio pegou no culto ontem, menino. Eu estou aqui até agora contabilizando os danos, as feridas, porque o pastor bateu, e bateu com gosto. Tudo por causa de João Batista. Quais são esses danos, pastor? O que é que eu posso aprender com isso? Coloque os 2 pés no chão da realidade. Porque este homem aqui, ele dizia: irmãos, eu não estou aqui para brincar com vocês.
já está colocado o machado na raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto vai virar fumaça. É isso que João Batista dizia. Irmãos, bora frutificar. Irmãos, bora dar um jeito na nossa vida. Irmãos, bora arrepender. Irmão, bora consertar os nossos passos. Vamos lá, vamos mudar essa realidade aqui. João Batista dizia: irmãos, ei, Jesus tem nas mãos uma pá, e Ele vai limpar a sua eira completamente. Ele vai pegar o depósito dele, o paiol dele, e vai limpar. Ele está com a pá na mão, e Ele vai separar a palha do trigo. O trigo Ele vai guardar para Ele, mas a palha Ele vai colocar no fogo, e o fogo queima, e vai queimar bem. João está dizendo: irmãos, nós vamos ser o quê? Nós vamos ser trigo ou nós vamos ser palha? Nós vamos servir para alguma coisa ou nós vamos ficar só enchendo o saco aqui e sujando o processo? É isso que João Batista está dizendo. Produzam frutos dignos de arrependimento. E porque ele não estava para brincadeira, as pessoas chegaram e diziam assim: João, mas aí, como é que eu sirvo a Deus? João, como é que a minha vida muda? João, como é que eu posso perceber assim que na minha vida, nos meus passos, já há sinais dessa nova vida aqui, desse compromisso com Deus? Diz assim: olha, vocês que têm 2 túnicas, deem para quem não tem, e faça a mesma coisa com a comida. Reparta, sejam gentis, generosos, misericordiosos. Chegar uns publicanos e dizem: João, eu também quero ser crente, João, como é que eu faço? Aí João diz assim: olha, vocês não cobrem as taxas acima do que foi estipulado, não recebam propina. Chegavam os soldados, diz assim: João, e nós, João? Diz: vocês não usem de violência desnecessária com as pessoas, não oprimam e não machuquem as pessoas, não aceitem denúncia falsa contra ninguém, e se contentem com o salário de vocês. Era isso que João tinha que ver. Irmãos, não é só balela, não é só palavra, não é só dizer, é atitude. E que nós somos chamados nesta noite por Deus, num tempo aqui chamado de festa junina, que assalta a nossa cidade, que assalta os nossos cofres. Teve aqui uma manifestação aqui perto do centro histórico, por causa do mercado de peixe, que parece que não termina. Mas com o dinheiro que foi pago para essas bandas aqui do São João, terminava o mercado de peixe. Tem uma praça aqui na Vila Bacanga, que estava com 4 anos que a placa estava lá e que aí não terminou, e tem dinheiro para tudo, mas não tem dinheiro para concluir as obras sociais de hospitais, de escolas que nós precisamos aqui. Se a Aline Barros não tivesse vindo para esse show aqui para os crentes, essas ruas ainda estavam tudo esburacadas. Ainda estaria tudo esburacado. São essas coisas que a igreja precisa se alertar, para não bater palma, para doido dançar. A igreja não pode entrar nessas coisas, entrar nesse sistema, entrar nessa boiada, porque nós temos a eternidade a nos olhar.
E Jesus perguntou pela terceira vez: vocês querem ir para o culto? O que vocês vão fazer no culto? Vocês vão atrás de um profeta? Pois vocês encontraram. Digo que não apenas um profeta, mas o maior deles. Por que o maior deles? Porque ele nasceu com um propósito e ele cumpriu o propósito. Ele veio com a missão do céu e o céu estava sobre ele. Ele veio com a mensagem e deu toda a mensagem, e tudo que Deus comentou acerca dele, ele entregou. João Batista não ficou com nada, não reteve nada, e tudo que Deus pediu a ele, ele fez. Pediu a sua vida e ele entregou, pediu seu coração e era dele. E na sua maneira de ser, e na sua maneira de viver, a glória estava sobre ele. A glória de Deus abanhava a sua vida, alimentava a sua vida, mas a glória de Deus que estava nele não o tornava orgulhoso, e ele devolvia: eis o Cordeiro de Deus, ele é que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Ele um dia vai pegar uma toalha, um dia ele vai pegar uma bacia, um dia ele vai tirar a sua túnica e ele vai lavar os pés dos discípulos. Um dia ele será o servo dos discípulos, e o Pedro vai dizer um dia: Senhor, eu não quero que o Senhor lave os meus pés, eu não quero não. Mas Pedro, se eu não lavar você, se não houver uma purificação em você, se não houver um batismo em você, se eu não cuidar de você, você não pode ser meu discípulo. E Pedro diz: Senhor, então me dá banho, então molha a minha cabeça. E João Batista diz: este Filho de Deus, esse Cordeiro de Deus, este ungido de Deus, um dia será servo dos discípulos, mas eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Eu não tenho nada aqui, ele tem tudo. Eu não sou nada aqui, mas ele é tudo. Eu não sou Cristo, o ungido é ele. Então, quando a igreja se reúne, então quando o culto é celebrado, quando nós nos reunimos, essas portas se abrem para falar a respeito de Jesus. A igreja que se preza, a igreja que é aprovada, ela aponta para Cristo. O culto é cristocêntrico, as canções são cristocêntricas, a pregação é cristocêntrica, o centro é Cristo. A glória é de um nome que é maravilhoso. E a maior contribuição desse maior profeta para a nossa vida nesse mês junino, ou nessas festas da semana que se fala a respeito de João o Batista, vale nós olharmos para nós mesmos e percebermos se o maior dos profetas já trouxe essa mensagem para nós. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Mais de ti, menos de mim. Esta é a grande contribuição de João Batista. Para que nós possamos contar essa máxima de João Batista, isso não é cantado no sotaque de matraca, nem de orquestra, nem de tambor, nem de coisa nenhuma. Isso é tocado na frequência da nossa alma, no nosso compromisso com Deus. A Maioba nunca vai chegar com o seu batalhão e cantar como nós podemos cantar. Maracanã nunca vai chegar com os seus puxadores e dizer o que nós podemos dizer aqui nesta noite. Nenhuma orquestra poderá dizer com tanta expectativa e brilho o que nós podemos dizer para o Senhor essa noite. E nos comprometer dizendo: Senhor, mais de ti, menos de mim, mais de ti, eu quero mais de ti. Essa é a contribuição de João.
quando você olhar para a obra do Senhor, para a casa do Senhor, para as necessidades que a obra tem, lembre-se que você cantou esta canção. É por isso que vir ao culto é melhor do que ir no arraial. Porque vir ao culto, você vem, você pode até passar a madrugada todinha colocando metiolate nas suas feridas, mas eu aposto que o médico dos médicos vai estar com você. Louve ao Senhor e não espere ninguém cantar por você. Esta é a sua oração, porque é a hora que você entrega o seu coração ao Senhor. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não está andando com Jesus e quer fazer um compromisso com o Senhor, vem agora, nós queremos orar por você. Se você estava aqui, entrou aqui em dúvida se devia ter ido para o arraial, se devia ter vindo para cá, você já consegue responder essa pergunta? O que você saiu a ver? O que é que você foi fazer naquele culto? Fale com o Senhor agora e diga para Ele: